novamente retornamos, né? E já está gravando. Esteja muito à vontade. Emílio, eu não sei, não está ligando a minha câmera. Você sabe, você tem ideia de por quê? Você está aparecendo em dois aqui, será que... Será que é isso? Mas a outra... Deixa eu ver se eu consigo... Esse é o navegador. Continuar a permitir essa página do microfone. Não. Está aparecendo, Magela. Então, agora apareceu porque tem uma outra câmera que está Descosta. desfocada, tá vendo? Ela não funciona. Aí, mas a câmera do outro computador que eu estou usando, por alguma razão, ela não está funcionando. Eu vou tentar sair atrás de novo, Zé Emílio. Você me autoriza aí rapidinho, tá? É estranho. Não tem jeito, não. Por alguma razão, a câmera está bloqueada. Bom, alguém já contribuiu aqui, ó. Tristeza, contexto. Mas vamos lá. Vamos fazer o seguinte: eu vou chegar o microfone, pelo menos o microfone, chega aqui perto e fala aqui para ele direto aqui. Vai lá. Se identifica e fala com ele. Vem cá. Você está ouvindo bem aí? Estou ouvindo, sim. Beleza, a gente vai ter a primeira contribuição aqui. Vamos lá. Alguém tinha levantado a mão aqui, eu acho que o Ederson. Meu nome é Wendel. Assim, pelo título e pela minha inexperiência com matéria, com tudo que circunda assim, o meio ambiente, apesar da graduação, eu penso que o ser humano pode ser alguma coisa ruim e a gente estivesse sendo forçado a preservar ou conservar como se, tipo assim, a nossa existência dependesse disso, sabe? Alguma coisa do tipo. Não sei formular muito bem, mas o que eu penso é isso. Legal. Eu não ouvi seu nome. Wendel. Wendel. Wendel, ok. Legal, Wendel. Sim, essa coisa... eu acho que parte até do conceito que a gente acaba discutindo, né? Área protegida, né? Protegida de quem? De nós mesmos. Então, isso gera um montão de conflito só nessa questão, né? A Ana Rafael diz que ouvimos essa frase, primeiramente penso na questão da justiça ambiental. E nessa perspectiva, podemos ter uma justiça ambiental, o meio ambiente converte-se, então, em direitos humanos, o que gera a sensação de poder, onde meios econômicos tendem a ter mais valor do que outros pilares da estabilização da vida. Então, um outro viés aí que a Ana Vidal
levanta. Yasmin Rest falou do preservacionismo versus conservacionismo. Inclusive, isso eu discuto no livro. Né? Nos anos 90, a gente não tinha tanta essa discussão, estava começando, mas no livro eu já levanto essa coisa, preservacionismo, conservacionismo. Alguém mais, Majala? Algumas pessoas... Não entendi. O pessoal está entrando no Meet aqui, aí eles estão escrevendo no chat também, Afonso. Acho que fica mais prático. Tá bom. O Ederson Nunes queria fazer comentário? Sim. Boa noite, pessoal. Eu queria só compartilhar a experiência que eu tive na finalização do meu trabalho final, do curso de especialização, né, de planejamento e gestão de áreas protegidas no IFE, né? Eu ainda me considero aluno. Porque no meu trabalho, eu fui discutir conflitos socioambientais em áreas protegidas e eu acabei pegando o estudo de caso do parque onde eu trabalho, que é o Parque Estadual do Sumidouro, aqui em Minas. Opa! E é muito que legal. Assim, eu não tive a oportunidade de ler o seu livro, mas acabei, assim, digamos assim, passeando em algumas reflexões, né? E é interessante quando você traz essa questão do meio ambiente prejudicou a gente, nas entrevistas que eu fiz com os moradores do entorno do parque, né, que foram 3 comunidades, isso não foi tão aflorado, mas durante as entrevistas você percebe, sim, que há uma convergência, né, em relação ao entendimento do que é implantação, criação de um parque, né, quando você cria essa inversão do entendimento do uso do território, né? Então, assim, legal que quando você pensa, né, nessa temática, se abre muitas possibilidades, bastante discussão, inclusive pega muito essa da questão sociológica, né? A pegada sociológica da preservação, da conservação também, em relação à maneira com que, vou colocar isso tudo, entre aspas, aqui, as pessoas que estão... Mas é só... Legal. Coincidentemente, tive a oportunidade de, em janeiro, eu fui para o lançamento do livro, visitar a família e tal, eu tive aí no Sumidouro, foi bem bacana. Não deu para ir no parque em si, fui na Gruta na Baú. Fui no Baú. Na Gruta do Baú, sim. É um dos complexos. Baú, né? No entorno, mas a gente passou pelo entorno. Sim, a Gruta do Baú faz parte dos complexos, né? Porque a área lá é cheia de cavernas também, né? O parque tem muitas cavernas. Mas, bom, mais para frente a gente pode conversar mais um pouco sobre. Legal. Deixa eu ver aqui. A Nádia Afif, ela diz: sentimos que as comunidades tradicionais não se sentem parte do meio ambiente, né? E que eles, de fato, não estão incluídos e nem em suas atividades estão sendo vistas como parte do meio ambiente. Bem lembrado, Nádia, porque essa é uma questão que vai levar a um afastamento e ao conflito, né? O entendimento de que a comunidade vê o seu ponto de vista, né? Quando eu faço, em vez de esconder o conflito que me incomodava, eu vou fazer ele aflorar, né? Então, a pedagogia do conflito é fazer ele aflorar para saber o ponto de vista deles. E aí entender, não linhas, entender exatamente o que eles pensam sobre isso, né? Ricardo Abreu disse que, sobre a frase, avalio que a forma institucional do meio ambiente que exerce comando e controle entre em conflito com o interesse local e que isso supõe ser um foco da crítica do morador tradicional em questão. Sem dúvida. Tanto é que, quando o parque passa a ser o maior empregador do município, direto ou indiretamente, esse discurso diminui, se não esvanece, diminui muito. Toda vez que o parque tem problemas ou que tem a questão do turismo não está forte, esse discurso volta a ganhar força.
pessoal do extrativismo, na mineração, né? Sempre volta com força total. Então, não é uma coisa que se vai. Mas, de qualquer maneira, quanto mais próximo a comunidade estiver do parque, mais... Não, você não tem que... O parque não tem que fazer uma coisa para a comunidade. O parque tem que fazer uma coisa com a comunidade, que é muito diferente. Se não fizer com a comunidade, vai gerar, sem dúvida, isso. E aí a exclusão, né? Se sentir excluído do processo. A Maria Regina disse, na perspectiva das mineradoras, o meio ambiente prejudica a gente, após as leis e decretos ambientais. E aí estava... Bom, é outra forma de ver esse discurso, né? Quer dizer, a própria mineração, quando a política ambiental é forte, a boiada não passa, né? Então, logicamente que vão sentir os efeitos de uma política. Então, aí veja bem, são duas situações diferentes. Quando a política é bem feita, se barra processos destruidores, processos que geram problemas às áreas protegidas e para as próprias comunidades, às vezes, né? E quando é mal feita, também gera conflito, porque essa coisa da exclusão e tal, né? Bom, fala, Wederson. Só dessa parte que a Nádia colocou, dessa parte legal, por isso que é importante também entender, por exemplo, principalmente, claro, que a gente acaba usando o SNUP como referência, essa questão da categoria da unidade de conservação, porque é claro que o conflito ele vai mudar de cara dependendo da categoria, né? Então, tem unidades de conservação que são menos restritivas e esses conflitos vão ser menos intensos, vamos colocar dessa maneira, em relação a outras categorias, né? Então, é importante entender também como funciona, né, a dinâmica dessas unidades. Né? Eu discuto um pouquinho na pesquisa, mais para o final, né, essa questão, né, porque a gente já devia ter superado o modelo norte-americano, né, de área protegida, né? A gente ainda está naquela ideia de área protegida, por exemplo, a parque estadual deveria ser uma área que não, do ponto de vista legal, do ponto de vista da história, de parques nacionais e parques, no caso, parques estaduais, sem a comunidade. Mas eu diria que no Brasil eu não conheço um parque que não tenha relação direta ou indireta de amor ou de ódio com comunidades locais, né? Então, é uma contradição. Nosso modelo de legislação de área protegida, ele precisa repensar. Eu estou muito mais na linha aí do Antônio Carlos Diegues, né, do mito da natureza intocada, né, e da discussão da necessidade de um outro modelo de sociodiversidade que trabalha com a etnoconservação, com outras perspectivas, né? Por outro lado, essa legislação barra outras ações que seriam prejudiciais à própria área, à própria região, à própria comunidade. Então, nós vivemos um conflito permanente, né? Então, tem que sempre pensar. Bom, então eu vou agora para a segunda etapa da apresentação para entrar na pesquisa em si, tá? Tudo bem, Zé Emílio? E aí o pessoal pode, continuando as perguntas no chat, e depois a gente fecha com uma conversa. Tudo bem? Certinho, professor. Pode, da forma que o senhor achar conveniente, se for apresentar, esteja à vontade. E assim, agora, em Barbacena, 21 horas e 7 minutos. Esteja bem à vontade, hein? Terminaremos com volta de 22. Eu estou vendo aqui. Não, aqui para mim é 20. O meu horário aqui está 21h10. Excelente. Tá. Então, eu tenho até as 10, né? Então, eu quero terminar antes para dar um tempo de debate. Vou tentar aqui ser o mais breve possível. Eu já adiantei algumas coisas, então vai facilitar, né? Tudo bem? Vocês estão ouvindo bem? Estão vendo a imagem?
Muito bom. Tá. Então, voltamos aí, o meio ambiente prejudicou a gente, né? O que deu origem a essa pesquisa, né, toda. Reforçando, a pesquisa aconteceu nos anos 80 e 90, mas só foi publicada agora, em livro, né? Eu atualizei alguns dados, vários dados e várias informações. A tentação era grande de atualizar mais, mas o meu recorte de análise vai desde os naturalistas, as primeiras ações históricas na região, a história do Vale do Ribeira, o contexto de Poranga no Vale do Ribeira e tal, o Alto Ribeira, né? E até o início dos governos democráticos, né? Então, no governo, principalmente o governo Montoro, né? Até 1986, por aí, é o meu recorte principal, às vezes estendido um pouquinho mais, conforme o tema, né? Eu queria começar com uma frase do Clayton Lino, o próprio Clayton Lino, eu uso ela de epígrafe inicial, né? Ele escreveu em 79, porque ele era um agente presente lá na comunidade, fez o trabalho de graduação dele na área de arquitetura e urbanismo sobre Vale do Ribeira Alternativa Turismo, né? Ele esteve muito envolvido lá, seja com o patrimônio natural, seja com o patrimônio cultural, seja com a espeleologia. Ele esteve bastante envolvido com esses três aspectos, vamos dizer assim, na região. E ele diz assim: Iporanga, lá onde o absurdo é quase que cotidiano, lá é onde um aglomerado de casas e gente luta desesperadamente para ser cidade, lá onde chegou atrasado, mas de repente o século XX. É lá mesmo, em Iporanga, que tenho aprendido o que é o mundo, em sua essência. Vem agora sedentos os pesquisadores da cultura e da natureza, a imprensa, o povo da redondeza e o Estado. E Iporanga, que queria só aprender a copiar padrões, confusa, percebe que por qualquer desvio do destino vai ter que ensinar e dar modelos. Que história é essa nossa, que feita do que sobrou da história dos poderosos, de repente é de todos? Pergunta-se sem resposta. Eu acho que é uma provocação, e ela foi uma provocação para a minha pesquisa, para trilhar esse rumo, para entender esse conflito e as possibilidades por trás dele, né? Então, Iporanga, né? E água, né? Poranga bonita, então, água bonita, né? Então, essa cidadezinha, arraial de mineração de ouro do século XVI, XVII, né? Por onde subiram os primeiros portugueses, né? Quando fala em mineração do ouro, já pensa direto em Minas, mas os primeiros foram paulistas. O ciclo de mineração foi pequeno, mas importante para aquela época, né? A cidade de Iguape, inclusive, era um importante porto, né? De São Paulo, do Brasil, né? Ela está intimamente relacionada com o Rio Ribeira, de Iguape, as montanhas aí da Serra de Paranapiacaba, o nome local da Serra do Mar, né? E as cavernas, né? Eu vou usar essa imagem, né, que eu fiz do alto do Morro da Coruja e como se fosse uma câmera fotográfica. Então, eu vou dar um zoom, eu vou na Torre da Igreja, eu vou entrar na questão histórica. Eu vou afastar, vou ver uma panorâmica, eu vou ver a montanha, eu vou entrar embaixo da montanha, eu vou entrar nas cavernas. E vou usando essas metáforas ao longo do tempo todo na minha pesquisa e no meu livro, né? Então, a zona urbana de Poranga, né? Então, mineração de ouro, na verdade, é sequela do remanescente. Quando surgiu esse núcleo urbano novo, já não existia mais mineração. Ele é de 1800, né? Começo dos anos do século XIX. Então, mas muitas coisas, as memórias das pessoas, né? Então, tem uma parte dessa história que é conflituosa, que é difícil acesso. Eu me aventurei pelas histórias, né? Fui trabalhar com história, uma cronologia da região, né? Então, tentar entender. Eu queria estudar o parque, né? O parque, por conta de ser espeleólogo, da questão da importância da Mata Atlântica, de toda a coisa que eu contei na primeira parte.
No entanto, o meu contato com a área urbana, com a história da cidade, não só me cativou, né, como me colocou uma outra questão, que não dá para falar de natureza sem falar de cultura. As duas estão imbricadas, né? Então, você vê a cidade de Poranga, né? Ela está imbricada, cultura e natureza está imbricada, né, nessa montanha, o que levou essas pessoas a se assentarem nesse lugar. É uma cidade de menos de 5 mil habitantes, né? Uma cidade de baixo índice de desenvolvimento humano, né? E é o que o Cleiton falou nos anos 70, né? No final dos anos 70, que Iporanga poderia ser modelo, né? Se todos não, eu diria assim, 20% dos projetos que foram propostos para Iporanga e para o Vale do Ribeira tivessem sido colocados em prática, sem dúvida seria uma região modelo, porque foram muitos projetos. Nas histórias que eu conto dessa região, eu resgato todos esses projetos, a importância deles, sobreposições desses projetos, os conflitos, né, entre o projeto e a ação, as questões entre política estadual, política federal e política municipal, né, a questão dos conflitos internos da própria comunidade, né. Então, você tem o centro, o núcleo urbano da cidade de Poranga, né, aqui, né, na beira do Ribeira, né, tem uma importância fundamental. O Morro da Coruja, que é um ponto, para mim, deveria ser um ponto turístico da cidade, porque é um ponto que você consegue ter uma observação bem bacana da cidade. E vindo do Ribeira, quando eu vejo a cidade de Poranga, eu vejo em destaque o Morro da Coruja. Aqui, ó. Então, e essa era a visão que os naturalistas tinham, ou das pessoas que até os anos 60 tentavam ir do Ribeira, do Baixo Ribeira, para o Alto Ribeira. Era essa a visão que tinha. Né? Levava 3 dias de canoa para subir, 1 para descer. Tinha que ir de vapor de Iguape até Xiririca, que hoje é chamado Eldorado, né? Que é uma cidade mais desenvolvida, onde está a Caverna do Diabo. Né? E de todo lugar que eu vejo, todos os ângulos que eu olho a cidade, a torre da igreja está sempre em destaque. Né? Então, tem um papel importante. A igreja de 1821, né? E toda a história, na verdade, vai se construir a partir desse núcleo, né, da cidade. Muito pitoresca, com muitas histórias, com uma cultura muito rica, com pessoas muito envolvidas com o lugar. A região está próximo de várias comunidades quilombolas, então a gente vê as comunidades negras têm bastante influência na região, mas também tem outras populações e outras, né, etnias. E mesmo à noite, né, de madrugada, a igreja, a torre, né, tem as suas intimidades. Aí a cidade, né, quando eu vou para a cidade a primeira vez para buscar dados sobre o parque, sobre a cidade e tal, vai mudar completamente o rumo da minha pesquisa. Porque eu ia estudar só o petar, só o parque. Mas quando eu chego lá, eu percebo que a coisa é muito mais complexa e começo a tentar entender a cidade como um todo e toda essa questão histórica também. Então, aí o surgimento das pousadas, isso já é mais recente, né? Já mais nos anos 90. A tradição, né? A festa Nossa Senhora do Livramento, né? Na passagem do ano, traz muita gente para o lugar, e mesmo quem não é religioso, é muito interessante, porque as pessoas sobem o rio e descem de canoa, de boia, de barco, né, eles montam, vem a banda da cidade tocando dentro dessa balsa improvisada, né, para fazer como se fosse uma caravela, né, e tal, e aí você vê questões históricas do lugar. E eu cada vez vou me interessando pela questão histórica, e eu não consigo me desvencilhar de discutir o parque, a área protegida, o petar, sem discutir a questão da história desse lugar e da cultura. Eu fico envolvido por isso, principalmente que eu começo a participar dos movimentos locais,
né? Um grupo chamado SOS Poranga. Eu sou sócio honorário do movimento e começo a participar desse grupo, e participando eu faço estudo, né? As gerações, né, do seu Benjamin, aqui, faleceu com 98 anos, esse senhor aqui tinha mais de 100, nem sabia que são várias gerações das famílias, tinha uma influência de pessoas que vieram de outros lugares, inclusive de outros países, né, que tiveram influência lá, austríacos e coisas do tipo, né? O seu Benjamin dando quase essa foto do René de Souza, é muito legal, porque é quase que ele está dando um pito na gente, ó, cuidado, né? Presta atenção direito na nossa história. E vários eventos, a gente participa de eventos, vai fazer atividades, resgatando essa cultura, resgatando essa história, né? Ainda não tinha nevado no cabelo, né? Nem na barba, então ainda tinha barba, né? Então, nos anos 90, a gente tentou envolver junto com eles, né? Fazer um trabalho educativo de resgatar toda essa história, né? E essa dança não é da cidade de Poranga, ela é de Iguape, mas eles têm uma influência, né? E uma dança típica que estava se perdendo, que é o fandango, que é esse sapateado, né? Com tamanho de madeira, né? Isso aqui é de uma comunidade negra de Iguape, no litoral sul, no Baixo Ribeira. E a cidade se deteriorando, né? Ao mesmo tempo que tem uma história muito interessante por trás dessa cidade, ela se deteriorando, né? E é uma cidade que foi tombada pelo patrimônio histórico do Estado, pelo CONDEFAT. Então, como é isso, né? Como é que é uma cidade que é tombada, todo o núcleo urbano chega nesse estado? Talvez isso também seja algo que prejudicou eles, né? Esse patrimônio dos últimos casarões, que ainda era de múltiplo uso, sala da banda, correio, área do ajuntamento, junta militar e coisas do tipo, usavam esse prédio. E ele foi se deteriorando até praticamente não existir mais, né? Cadê o patrimônio histórico para ser protegido aí, né? E aqui eu tive a oportunidade de estar lá de novo e ver a cidade está bacaninha, tá limpinha, está organizada, tal, mas a gente vê que as coisas não saem daquele ponto, né? Porque é um vai e volta, espera infinita do Salvador da Pátria, né? Mas, ao mesmo tempo, a cultura, né? Então, o intruido, os mascarados na rua, no carnaval e coisas do tipo, continuam firme lá. E a zona rural também as suas peculiaridades, né? Então, as pessoas que viviam da agricultura de subsistência com fartura, se contava muito da fartura que tinham, com a implantação do parque começam os conflitos porque eles não podem mais plantar, né? Então começa a gerar uma série de embates, né? Ao mesmo tempo, então, essa relação com Ribeira, né? Aí você vê uma pousada fazendo uma coisa que podia todo mundo fazer, né? Passeio de canoa lá não tinha, por exemplo. Todo mundo vai direto para o Petar, para as cavernas. Mas tem outras coisas para fazer na própria cidade, na própria... As comunidades, aqui o seu Pedro Sá, que é da capa da foto, né? Uma pessoa querida, um artesão, né? Morreu com 99 anos, e ele vive na ressurgência de uma caverna, a Lambaré de Baixo, né? Então tem uma série de relações com o lugar. E esse senhor, que é de um bairro, o bairro Ribeirão, que a gente viu que tinha um problema sério com a polícia florestal e eles não conseguiam mais nem plantar, né? E aí, com isso, começaram a pedir comida na cidade. Então, está lá o senhorzinho com uma sacola. Antes sua família produzia comida para todo mundo e num tempo não muito distante, está ele lá pedindo esmola, né? Pedindo ajuda na cidade para poder comer. Inclusive, faleceu de tanto beber, né? Pessoas que contavam histórias da região de momentos muito importantes da cidade. Então, como a criação... O parque é de 58, mas ele começou a ser implantado nos anos 80, né?
E até lá, então, e aí ele começa a ser implantado e o discurso, as possibilidades de discurso são truncadas com as pessoas que vivem dessa desgraça, né? Então, pessoas que vieram de fora, que são políticos, foram políticos locais, ou que fazendeiros, ou coisa do tipo, que aproveitam esse discurso para que as pessoas pudessem continuar fazendo a sua atividade. E isso continuando o conflito. Então, e são os que sofrem mais, né? E são empurrados para o corte ilegal do palmito. Nos anos 80, quando eu fui fazer um estudo lá, era uma das principais economias do município, corte ilegal de palmito, né? Eu via o palmito sair da cidade, mas como pesquisador, eu comprometia a minha pesquisa se eu fosse fazer denúncia, coisa do tipo. Então, eu tinha, às vezes, eu me deparava com uma situação difícil, né? E a visão do lugar, né? Das histórias, da canoa, né? Do passeio de canoa, da garapa, né? Da rapadura, da taiada, né? Que é a rapadura de laranja, né? Algumas coisas que podiam ser, inclusive, produtos típicos para vender, né? Só vivenciando a cidade, né? É que você consegue. Então, quais foram os enfoques da pesquisa? Eu me vi obrigado, para entender essa questão de políticas públicas e representações sociais de meio ambiente e conservação e desenvolvimento, eu tinha que obrigatoriamente trabalhar com 2 enfoques. E eu tive que separar esses 2 enfoques de forma artificial, arbitrária, porque eles acontecem juntos, em boa parte do tempo, mas eu separo eles para poder fazer análise, para ficar mais fácil de entender o processo. Então, é uma pesquisa que tem uma amplitude de observação participativa, porque eu participo do processo, participando do processo eu estudo, é quase que uma participação observante, porque eu participo antes de fazer a observação, né? Tem uma abordagem multireferencial, porque eu vou na história, na sociologia, na psicologia, na educação, né? Em várias áreas de conhecimento para poder entender esse fenômeno. Ela tem um caráter de pesquisa autobiográfica, porque eu estou contando a minha trajetória e como eu estou vendo essa questão ao longo do processo, né? E, essencialmente, trabalha com história oral, porque eu vou coletar depoimentos a partir de histórias de vida de moradores e de agentes sociais que estão envolvidos com a localidade. Então, vou trabalhar sempre essa perspectiva militância, ensino e pesquisa conjunta. Vou ver as ações do Estado a partir de uma análise documental. Então, eu tenho o processo de tombamento da cidade, tem todo o processo de implantação do PETAR, tem vários documentos e várias teses, vários materiais que foram publicados sobre o PETAR. Do outro lado, os discursos da população. Então, vou trabalhar com análise de discurso, né? As representações que as pessoas têm dessas questões que estão sendo levantadas e como que tudo isso foi divulgado pela imprensa. Então, eu monto uma hemeroteca com quase 200 notícias de jornal, desde os anos 50, algumas vezes até antes disso, né? Algumas, na época da pesquisa, não tinham acesso, agora no livro eu consegui os acervos diretos do Estadão, da Folha de São Paulo, de vários, do Globo, de vários jornais, e eu consegui, então, acessar os documentos originais, corrigir várias falhas que tinham nos levantamentos, porque foram conseguidos de cópia xerocada, né, uma cópia do material, né, e às vezes estava com informação errada, quem publicou, a data, enfim. Então, eu consegui atualizar no livro, agora eu atualizei tudo esse material, né? Na dissertação de mestrado que está disponível na Unicamp, tem lá uma lista grande de todo o material, né? Não deu para colocar esses anexos no livro, né? Então, quem quiser mais detalhes dos documentos usados, está lá online. E aí vou trabalhar, então, a pedagogia do conflito e essa perspectiva de uma educação invisível, essa que está ocorrendo nas relações sociais à medida que eu vou vendo as coisas, vou me envolvendo com a realidade local e vou estudando, né? Então, justificativa. Remanescente florestal de Mata Atlântica, grande biodiversidade.
maiores concentrações de cavernas do Brasil. Mais de 200, não, mais de 400. Ciclo de mineração de ouro, levando a cidade de Poranga a ser o arraial inteiro, né, o núcleo urbano inteiro da cidade ser tombado. Né? Em 1980, existência de comunidades quilombolas, que depois tiveram também seus direitos, né, reconhecidos. Criação de várias áreas protegidas, né? 80% do município de Poranga está dentro de áreas protegidas. Então, o Petar, que é de 58, o Jacupiranga, que depois virou Mosaico em 2008, o Jacupiranga, que está a Caverna do Diabo, era de 69 e virou Mosaico em 2008. A APA da Serra do Mar de 84, o Parque Estadual do Intervalo de 95, o Parque Estadual da Caverna do Diabo de 2008. Então, tudo isso justifica entender essa realidade e o conflito com essa realidade. O município, você vê, é um dos municípios... aqui a área ocupada por vegetação nativa, né? Isso aqui é da Secretaria do Meio Ambiente. Então, você vê que 76% do município de Poranga estava dentro de vegetação nativa, né? Original, né? E a Piaí, a cidade do lado, você vê que foi mais para mineração, para agricultura, apenas 33, né? Está entre as cidades aqui com maior concentração de área de vegetação nativa. Bom, eu vou estudar o bairro da Serra, por ser o bairro onde está mais próximo do Petar, mais ligado ao turismo, sujeito a uma série de problemas fundiários numa determinada época, seja com a mineração, seja com o parque, e muitos dos moradores estão envolvidos com o turismo. Alguns são funcionários do parque, né, inclusive. O bairro Camargos, ou Ribeirão, que é esse núcleo rural que teve atividade agropecuária e foi um dos que sofreu muito com conflitos com a política ambiental. O bairro Fundão, que é uma espécie de favela que se formou num bairro assim, ao lado da cidade, escondido, por isso Fundão, e a sede do município. Que antes eu ia estudar só o Bairro da Serra. No final, eu resolvi estudar a cidade como um todo e principalmente nesses lugares. Foram 34 depoimentos, eu não vou aqui, não dá nem para ler, mas pegando pessoas de vereador, agricultor, o minerador, gente que estava ligada ao palmito, família tradicional, gente que trabalha no parque, né? E também agentes externos, né? O próprio Cleiton Lino é um dos elementos e vai fazer um elo entre patrimônio e patrimônio natural, né? Então, eu vou trabalhar nas comunidades rurais, né? Ou mesmo na cidade, entrevistando pessoas da China, que é o ponto de partida de um dos capítulos que eu vou falar do Petar, porque ela está lá na prefeitura de Poranga para reclamar de uma multa que ela recebeu da Polícia Florestal, porque ela estava plantando arroz e feijão para comer, mandioca, né? E ela dizer que não sabia nem o que era BTN na época, né? Um indexador de preço da época, né? E ela ter sido multada sem nem saber, né, o motivo, né, e coisas do tipo. Aqui, por exemplo, uma situação, por exemplo, eu estava trabalhando com história oral e esse aqui é um vereador, o Vili, me levou para entrevistar esse senhor e aquelas coisas de novato, né, de gente inexperiente na pesquisa. Levei o meu gravador, lógico, né? Estou lá sempre andando com, né, o pacote todo, né? O gravador, os cadernos, máquina fotográfica e tal. Chego lá e aí eu coloco o gravador para gravar, pergunto para o senhor assim, então o senhor está tendo problema com o Petar? O homem começa a falar, não estou sabendo de nada, não sei o que é isso. Eu tive que desligar o gravador e vi a burrada que eu tinha feito, né? Eu tenho que começar pela história, por isso que eu romei o caminho da história, a história de vida. A história da vida
deles, eles contam os momentos de conseguir fazer esses levantamentos, porque eu comecei a ouvir, né, e deixar de interpretar eles e ouvi-los e entender o ponto de vista deles. Mesmo que em alguns momentos eu não concorde, eu vou entender, né, melhor a gênese desse discurso. E aí já uma foto mais recente, né, lá nos anos, quando eu comecei a fazer o doutorado, que eu estava estudando já o turismo, né, em 2004, 2008, né, e eu estava retomando essa perspectiva lá. Acabei abandonando por outro tema, por outro rumo, né, apesar de eu contar uma historinha lá, pelo menos com narrativas visuais sobre a questão do turismo, da importância do turismo na região, né, comentar sobre a importância do turismo na região, mas o meu enfoque foi para outro lado, né? E aí, trabalhando, então, tanto com moradores locais como funcionários do parque, né, fazendo as entrevistas. Depois tinha que transcrever todo esse material, foram 100 horas de fita gravada. Eu não consegui usar nem 40 horas, era um volume gigantesco, numa época que nem tinha um programa de computador legal para fazer as coisas. Eu comecei a fazer a tese, a dissertação era datilografada nos anos 80. Para vocês terem uma ideia, quando surgiu os primeiros WordStar, né, da época, nossa, era um sonho, né? Imagina, né, um negócio lento para caramba, né? Não dava para guardar nada, perdia muito dos dados, né? Então, a gente vai mergulhar nos protagonistas dessa história, né? Então, o JJ, né, o seu Joaquim Justino, funcionário do parque, ajudou muitos espeleólogos a descobrir cavernas em vários momentos, acabou escrevendo um livro da história dele, falecido recentemente, né, infelizmente, né, em alguns momentos da sua vida. E gerações, né, o seu filho, Jurandir dos Santos, seguiu, tem uma operadora de turismo de aventura. O Niltinho, né, que era um artesão, que também foi monitor ambiental, começa a organizar os monitores, criando a AMAERA, a Associação dos Monitores Ambientais de Poranga e região. Infelizmente foi assassinado por um motivo besta. E perdemos aí um menino, um rapaz que tinha uma história, né? Ele gostava muito da genealogia, da história das famílias de Poranga. Ele me ajudou muito em algumas fases de campo, da pesquisa, né? O seu Vandir e a dona Diva, né? A pousada da Diva é das pousadas mais antigas lá do Baía da Serra, até hoje é uma pousada famosa, né? Grande, né? Tive a oportunidade de ficar lá agora em fevereiro, né? E as várias gerações, né? Hoje, esse menino aqui hoje tem a pousada, trabalha com turismo, enfim, né, vários momentos da história do lugar. E várias personagens, né? Seja a professora de inglês, né, a Lígia, que tem uma pousada, o Abílio, que é um funcionário do parque e tem uma pousada, jovens que criaram um receptivo que não tinha na cidade, apesar que durou pouco tempo, né? Então você vê que o pessoal lutando para encontrar caminhos. Pousadas de pessoas de fora, já com um outro tipo de estrutura, aqui a pousada do Quiririm, né? Da querida Marisete, uma espeleóloga que acabou ficando lá no lugar, né? Vários receptivos, várias alternativas, né? A lojinha, né? Aqui aluga boia, o bar da Zenia, onde você come um pastelzinho muito bom, inclusive fiz o lançamento do livro lá, né? Várias gerações envolvidas de pessoas ligadas a esse funcionário do parque, o seu Arabelo, e o artesão local, e seus jovens querendo se envolver com o turismo. O Eduardo, né, que é um menino hoje já um adulto, né? Nessa época ele começando um turismo cultural, né, na região, aí já uma foto do Morro da Coruja. Eu sempre levo o leitor para o Morro da Coruja. O Cleitolino, parceiro de várias atividades, de vários projetos da espeleologia, depois
importante elemento de ligação na pesquisa e colaborador permanente, né? Até hoje, fizemos o lançamento do livro lá em Poranga, em fevereiro, com o apoio do Cleiton, aqui nas suas épocas dos anos 70, né? Como espeleólogo ou como arquiteto trabalhando com a questão do patrimônio cultural, depois na implantação da SUDELPA, que é a Superintendência do Litoral Paulista, que cuidava do Vale do Ribeira, a questão depois, antes da criação da Secretaria do Meio Ambiente, foi o primeiro diretor do parque, do PETAR, né? Enfim. Aqui ele, com a sua gravata borboleta, uma borboleta de verdade mesmo. E outros personagens, Maria Silva, que é a agente de saúde, local, externos, né? O Mamute, né? Que era falecido recentemente, né? Um agrônomo. Eles tiveram um papel importante na criação de uma associação comunitária lá no Baía da Serra, a ASA, né? Associação Serrana Ambientalista, né? E eu me colocando aí também como um agente, né? Que lutou para a aproximação desses discursos, né? Para que o conflito diminuísse e a questão... Então, trabalhando com formação de professores, trabalhando com formação dos monitores, né? E a gente vai ver os vários agentes envolvidos, né? Agentes externos, agentes internos, os oficiais, né? Os técnicos do Estado, dos vários órgãos, né? Seja da Secretaria da Agricultura, do Meio Ambiente, da Cultura, né? Agentes de educação popular, alguns pesquisadores que estavam tão envolvidos que se colocavam como agentes sociais, os próprios grupos de espeleologia. Eu vou destacar o meu grupo, que a gente vai desenvolver atividades junto com eles, né, de formação, e vários setores, né, tradicionais da cultura de Poranga, né? Eu resgato aqui a Marli André, que diz que o trabalho aqui proposto se volta para as experiências e vivências dos indivíduos e grupos que participam e constroem o cotidiano. Então, e realmente eu juntei elementos para todos esses aspectos. No entanto, na dissertação e no livro, eu vou até o momento de entender esse discurso, entender esses processos entre o patrimônio cultural e natural. As questões das relações com a comunidade e tal, elas vão aparecer nos discursos e na conclusão do trabalho. O fôlego não me permitiu. Eu perdi prazo, tive que voltar, né? Terminar a pesquisa, então eu tive que fazer um corte seco aí. E aí eu vou, né? A parte 1 eu faço o contexto da pesquisa, na parte 2 eu faço o cenário, eu discuto o cenário, contando as histórias do Vale do Ribeira e Poranga inserida dentro do Vale do Ribeira, e a parte 3, que eu vou entrar no conflito em si. E ele vai chamar Iporanga rejeita a proteção ambiental, porque é o título de uma notícia de jornal, e eu começo, o primeiro capítulo começa com a notícia, que eu vou apresentar, então, tensão e ironia na notícia jornalística, né? Ela vai ser o ponto de partida para relacionar patrimônio cultural e patrimônio natural. Então, eu dividi então, em 2 enfoques. O primeiro enfoque, então, tombamento, seus significados em Poranga, preservação do patrimônio histórico cultural, apologia da ruína. Eu vou discutir. Eu dividi em 3 partes esses enfoques, 3 capítulos. Um primeiro, sempre contando como eu via no momento, eu trabalho em alguns conceitos chaves de partida. Um outro capítulo em que eu contava toda a trajetória daquele enfoque, que no caso, patrimônio cultural, e eu vou contar como se fossem cenas. Então, cena 1, um arquiteto descobre o arraial de mineração de ouro. Né? Cena 2, quando o EFAT propõe o tombamento, mas o processo impera. Cena 3, aquele mesmo arquiteto solicita abertura. E vou contando de forma cronológica, a partir dos documentos e depoimentos, vou contando esse tombamento, atores e novela. E um terceiro capítulo, né? No outro enfoque eu fiz mais ou menos a mesma coisa, onde eu vou ver a pedagogia do conflito, né? Eu vou ver as lições e aprendizagens a partir daquele tema. Então, esse primeiro enfoque eu trabalho, então, a questão, lembrando que os enfoques estão imbricados em muito boa parte do tempo, né?
separei para a gente conseguir fazer uma discussão mais aprofundada sobre patrimônio cultural e patrimônio natural e depois fazer essas aproximações. O segundo enfoque, então, a natureza e o homem e suas raízes do dilema socioambiental e aí, conceitos chaves. E eu vou por uma frase: somos nós os maiores conservadores da natureza. Então, eles diziam assim: como é que vocês vêm aqui falar alguma coisa se nós é que mantivemos essa região como está aqui? Né? Como é que vocês podem falar alguma coisa? E aí eu vou entrar nas pérolas da política poranguense, de todos os problemas que estão por trás disso e as transformações do município na ótica das pessoas que vivem lá. Né? O capítulo 11, então, eu entro também para aquela questão das cenas. Então, eu dividi meio ambiente, turismo, Petar e as cavernas, desenvolvimento. Então, cena 1, um parque para o Alto Ribeira. Cena 2, criação do Petar, as cavernas como atrativos, do turismo para o Vale do Ribeira. Cena 4, proposta de tombamento do Petar, e assim por diante. Pegando uma cronologia que vai até os anos meados dos anos 80, eu faço um adendo só para não dizer que não falei nada de alguma coisa mais atual. Eu fiz e fecho com o discurso dos protagonistas e vejo o fenômeno pedagógico extraído aí desse conflito. Então, tem vários momentos aí, eu vou pegar alguns casos, a questão do conflito no bairro rural do Camargos, a questão da ação da Polícia Florestal, a questão dos argumentos da extração do palmito, a tomada do Petar e autorismo, e busca de alternativas. Aí, então, a notícia de jornal é o ponto de partida, né? Então, e ela faz exatamente o elo que liga cultura e natureza. Então, o primeiro enfoque, tombamento, e aí vou nesses, né, o arquiteto descobre, né? Então, ele diz assim, Poranga dorme, concorreram para isso, para preservar esse lugar, a pobreza e dificuldade de acesso, né? Então, ele está, mas ao mesmo tempo é um conjunto bonito de se ver, né, de uma igrejinha humilde, mas um conjunto admirável, ele diz, né? E sugere, então, o processo de tombamento, que só vai acontecer nos anos 70. Aí a imprensa o tempo todo está divulgando as coisas, seja um ponto de vista ou outro, e fazendo o meio de campo, né? Às vezes forçando a barra, às vezes colocando dados equivocados e coisas do tipo. Totalmente abandonada a cidade de Poranga, lá em 66, né? Porque estava falando que o turismo era alternativa nos anos 50, né? Miséria sobre o ouro, 68. E Poranga, cidade de muitas riquezas, vive na miséria, 71. Vale do Ribeira pede socorro, 71. Então, aí aparece lá no 71, só o turismo solucionará os problemas da ilha de destinação, que é Iporanga, onde fica a maior reserva calcária do turismo, por causa das cavernas. Conservado, formações geológicas importantes, as minas de prata de Galena, que é a história do lugar, né? E fecha com o potencial turístico do parque marcado dentro, né? Porque o Petar é. Então, o Cleiton Lino, num projeto de especialização, né, do trabalho urbano e proteção do patrimônio cultural. Faz um plano de ação cultural, um programa de ação social e um programa de desenvolvimento turístico. Lembrando que em 76 ele tinha feito o trabalho de conclusão de curso dele de arquitetura, dizendo Vale do Ribeira alternativo ao turismo. Então, ele, seja nos depoimentos, seja nas produções, nas publicações do Cleiton, elas foram fundamentais para entender toda essa perspectiva do ponto de vista de um agente externo, né? E eu ia contrapondo os agentes internos. Então, teve um abaixo-assinado contra o tombamento. Proprietário de antiquíssimos imóveis, urgente reformas, modificações, não tem nem sequer o direito de modificar para dar maior segurança, em verdadeiras armadilhas, porque as casas estavam caindo. E o Condefat vinha do outro lado dizendo, não, o tombamento vai gerar uma série de coisas,
boas, o turismo vai haver recuperação, etc. e tal, mas os conflitos, seja internos, seja externos, seja entre política municipal e estadual, acabaram sempre levando a que as políticas não se efetivassem, né? Ou a rotatividade, ou muda a gestão política, cai tudo por terra, tem que começar. Aí o Condefat propõe valorizar patrimônio cultural, esclarecer o que é o tombamento, liberar área tombada para... Enfim, uma série de sugestões do Condefat para tentar. Inclusive, o Maluf, o governo Maluf, na última tacada dele, ele fala, vou mandar uma verba de 1 milhão de cruzeiros, né, para restabelecer o patrimônio ambiental, rede de esgoto, que gerou um monte de problema, foi importante, mas lançaram todo o esgoto no lugar onde a comunidade, nas tardes, nos dias de calor, vai nadar, né? Então, mal feito, né? A Sudel para revitalizar a cidade, ampliar a escola do primeiro grau, pavimentação. Muitas dessas coisas aconteceram, mas muitas delas levaram muito tempo para acontecer. Esses dinheiros, nem sei se chegaram efetivamente todo esse dinheiro. Então, e essa é a política do Vale do Ribeira todo, né? Que está lá com o escritório regional do Condefat. Até hoje, não tem. Aí teve uma guerra das faixas. Então, teve um dia que foi lá para o próximo ao tombamento, que o secretário de Cultura foi lá, e aí as faixas azuis eram contra o tombamento. Abaixo do tombamento, queremos continuar dando nossa propriedade, taraná. Aí, faixas verdes a favor. Viva o tombamento, conservar o que é nosso. Então, Iporanga, aí o Piano Menezes, né, um grande especialista em patrimônio cultural, falando do valor paisagístico, estético, tecnológico, afetivo, histórico, né? Vou ter que correr aqui porque o meu tempo está acabando. Condefat finalmente tombou, mas só aconteceu efetivamente em junho de 1980. Então, desde 56, quando foi proposto, só em 1980 que acontece efetivamente tombamento. Depois disso, a imprensa vai noticiar no ano seguinte: restauração da Iporanga só poluição. Tombada há mais de um ano, Iporanga continua abandonada. Cidade de Iporanga continua abandonada. Então, o que eles dizem, né? As pessoas sabem, né, que o tombamento serve para conservar o local, etc. e tal. Uma senhora de 79 dizendo. Um outro mais irônico diz assim, um jovem lá: o tombamento fez com que as casas todas tombassem. Tombaram tudo e dava risada, né? Ou seja, acabou, né? Ou não trouxe nada, não ajudou em nada, só atrapalhou. Enfim, tem lados da moeda que podiam ter sido melhor trabalhados. O segundo enfoque, então, é a natureza e o PETAR. Então, eu vou lá na história do parque. Então, cena 1, parque, desde os naturalistas, no caso, o Ricardo Crone, né, dos caras que vai fazer os primeiros levantamentos das cavernas na região, no final do século XIX. Aí, criação do PETAR, como a notícia surge nos jornais, né? Né, as perspectivas, depois questionam que está abandonado, né? E as notícias o tempo todo, né? Poderá se tornar um grande centro de atração turística, né? Notícias dos anos 60, né? Dos anos 50, dos anos 60. Famoso conjunto de grutas integra o Parque Estadual do Alto Ribeira. Aí, ao mesmo tempo, criticando. Alto Ribeira, grande potencial inaproveitado. Porque aquelas histórias, né? Da falta de continuidade nas políticas públicas, né? Aí, a proposta de tombamento do PETAR, né? Então, a primeira, aí o Cleiton questionando, né? Foi a primeira vez que sentou vários órgãos para discutir, né? O Departamento de Proteção do Patrimônio Mineral, o Patrimônio Imobiliário, a Condefat, na época não tinha a Sudelpa, não tinha a Secretaria do Meio Ambiente, depois, né? Juntou, inclusive, a União Internacional de Conservação da Natureza, né? Lutando para... Como eles não estavam conseguindo implantar efetivamente o parque, então surge uma discussão do processo de tombamento do parque como uma alternativa via patrimônio cultural, né? Então, o Condefat tinha um tombamento de patrimônio natural, né? E aí a notícia no jornal vai bombando, né? Cidade das cavernas, planejamento para as grutas, cidade conhecida pelas cavernas, a denúncia do parque turístico, né? Criado 23 anos, aguarda tombamento, PETAR é um malogro público.
Então, as coisas da falta de... não dá para julgar ninguém, não dá para dizer quem é o culpado. Na verdade, é um conjunto de fatores, né? Mas, efetivamente, de falta de continuidade de políticas, de falta de diálogo entre setores políticos, entre setores da comunidade local, entre as políticas municipais, estaduais e federais, muitas vezes, né? Então, você vê no governo do Estado, aqui, né? Eu vou analisar todo esse processo, né? Com detalhes, né? Mostrando como é que ele foi caminhando, né? E aí voltam para os protagonistas. E eles diziam assim, nos anos 90, né? Isso aí é um assalto de caneta em punho, quando falava da ação da polícia florestal, né? Não sou contra a floresta, dizia. A reserva é uma coisa muito necessária. O seu Gonçalo, que era considerado um caçador, ele deu uma aula de ecologia. Ele dizia, não pode matar os bichos, tem que esperar a hora certa. Então, o tucano come o fruto do sal, né, do palmito, cai no chão, aí vem o preá come, aí a jaguatirica come o preá, e assim por diante. Ele vai, ou seja, tem uma sabedoria enorme ali, né, nessa visão, né? Então, por que o meio ambiente prejudicou a gente? Se a gente não consegue vencer a correnteza, dizia esse jovem, desce com a corrente com ela, né? Senão morre afogado. Então, a questão do porquê que está mudando. Então, ele que estava envolvido com a exploração do palmito ilegal, ele vê que não dá para continuar com aquilo. Ele vê que o turismo está chegando, que era importante, né? Então, o Cleiton colocando, de repente o Vale do Ribeira apareceu no mapa. Então, novamente, o Cleiton aparece agora falando do Petar, né? Você vê que quando você olha as coisas que ele falava, se falava do patrimônio, do tombamento da cidade, quando ele fala da implantação do Petar, eu tenho um capítulo de 100 páginas só sobre a implantação do Petar, né? Ou seja, eu vou esmiuçar todo esse processo, né? Você vê que quantas coisas não foram propostas e que não aconteceram. E ao mesmo tempo, o Cleiton, que foi o agente direto envolvido na implantação do Petar, ele acabava sendo levando pedrada, né? Porque ele era visto como uma pessoa que trazia problema para o município. Então, ele dizia, é uma situação péssima a situação deles, né? Porque, de repente, o Vale do Ribeira apareceu no mapa, né? Então, mas, por outro lado, eu vou deixar degradar tudo? Então, tinha que achar algumas alternativas econômicas, e para ele estava claro, ele já dizia isso dos anos 70, que o Vale do Ribeira é alternativa ao turismo, né? Então, era um ciclo vicioso e quebrar o ciclo só com uma ação do governo. E ele percebia que essas ações do governo, e ele mesmo passou por perrengues, né, na situação da própria ação do governo, quando ele foi governo, né? E ele viu todo esse processo. Então, ele pondera todas essas questões. Ele vê os problemas, ele indica os problemas, mas ele pondera também que a ação do Estado não foi eficiente, né? Então, o pessoal dizendo assim, naquela região você via uma roça de arroz, de milho, mandioca, tinha muita fartura, porco, né? Foi grande produtor de porco nos anos 60, né? E dizia que produzia muito, né, na região. Só que agora você procura um maço de rapadura e não encontra, né? Não tem. A pessoa tem que comprar arroz empacotado, né? E aí ele reclamando para a Polícia Florestal que a multa era muito pesada, que a roça era pequena, né? E achava que era revoltante, o cara aparecia de cacetete na mão, dizendo assina aí e tal, né? Enfim, tanto é que falavam que devia de ser um educador florestal, não polícia florestal. Deveria mudar, preparar essas pessoas. E a gente vê que a Polícia Florestal vai caminhando para a educação ambiental com o tempo, né? E vendo que tem que buscar outras estratégias do que só a punitiva, né? Tem que ter também a educativa, né? E dizia assim, tem que manter a cultura local como se fazia, arroz socando, né? Fazer farinha lá no como é que chama? Agora esqueci. Eu estou misturando. Monjolo, né? Socar no monjolo. Então, mas fazer farinha do quê? Se não pode plantar? Como fazer farinha de mandioca se não pode plantar mandioca, né?
Então, eles criticavam isso. Às vezes falando assim, às vezes até como crítica, né? Devia de pegar fogo em tudo, porque aí esses ambientalistas paravam de perseguir a gente. Dizia isso. Não vou dizer que eles não têm razão de falar isso, mas ele falava isso como uma provocação, porque, na verdade, não estavam ouvindo eles, não estavam vendo o lado deles, né? E como que você vai fazer alguma coisa se você não... Claro que o turismo, as cavernas, a Mata Atlântica, o Vale do... E aí o PETAR, né, são elementos fundamentais para a mudança desse discurso, né? Outras pessoas diziam, aqui não mudou nada, o pessoal reclama do parque, mas essa pessoa vive do turismo, então ela já não vê tanto problema quanto outros, né? E eu termino dizendo assim, é preciso ver a região como uma paisagem turística, ela tem um potencial. Lembrando que o turismo, antes de ser uma atividade econômica, é uma atividade social, é pelo deslocamento de pessoas para um determinado local e a geração de uma série de fatores associados, alimentação, hospedagem, etc., né? Atrativos, é que vai gerar a necessidade de se deslocar de um lugar para o outro. Então, o turismo é um fenômeno social. Se a gente pensar ele só como ponto de vista econômico, a gente está errando. Por quê? Porque não dá para ver o turismo só pelo ponto de vista econômico, ele tem que ver pelo ponto de vista mais amplo, né? Cultural, natural, esse fenômeno social. Porque com isso a gente consegue ver o turismo na sua essência, ver a relação natureza e cultura, né? E aí eu consigo montar um roteiro que tem múltiplas possibilidades, né? E aí, só para fechar a questão do palmito, né? Então, não adiantava o pessoal falar do palmito, né? O pessoal cortava o palmito e o palmiteiro, a pessoa que cortava o palmito é o que menos ganhava. E é o que sofria, depois ia preso e tal. Mas não adianta você falar assim, turismo é bom, mas tem regiões do parque que não tem turismo. O norte do parque não tem. Lá na Caximba, uma pesquisa de uma agrônoma, né, a Luciana Pereira, em 2010, orientada pelo Marcos Florentino, ela levantou essa questão do palmito, né? Eles cortavam o palmito e eram multados. Eles não queriam turismo, porque a região não tem caverna, não tem turismo, né? E eles não queriam mexer com o turismo, mas queriam outra alternativa. E aí o projeto dela, junto com a comunidade, né, junto com eles, foi de pensar na questão do palmito Jussara. Mas em vez de cortar o palmito, que é uma árvore enorme, para fazer alguns vidros de palmito, né, do produto palmito, pensar na polpa da Jussara, né, como o açaí. Como o açaí é uma coisa que tá forte até hoje, a Jussara dá uma polpa melhor que o açaí. E é local, e é do estado. E aí o que acontece? Você planta... E aí começaram a botar na ponta do lápis, que eu digo, né? Se você corta o palmito, produz o palmito, põe no vidro, quanto você ganha? X. Eu não lembro agora os valores. Aí se você cortar o palmito, a polpa da Jussara, você vai... Se tem 3 ramas de fruto, você vai pegar uma e deixar 2. Você vai processar, vai fazer a polpa e a semente, depois do processamento, você vai espalhar e reflorestar de palmito na região. Então, além de você estar protegendo o meio ambiente, além de ser permitido esse tipo de reflorestamento, você está gerando recurso, né, para a comunidade local muitas vezes maior, né, do que aquela do palmito. Eu fiz questão de colocar, apesar de ter sido uma coisa muito depois, porque eu participei da banca dessa menina, achei muito legal, e ela, eu acho que essas estratégias, aproximar os vários segmentos, né, os espeleólogos, os cientistas, a comunidade local, né, os agentes externos, internos, né, é preciso disso. E Poranga, então, aqui manda o seu recado, né, de finalização. Flui um rio manso dentro do teu interior, fantasia, observa, atento. É uma poesia no livro. E aí, 2 pessoas queridas para mim, minha esposa, presidenta do Grupo Espeleológico Arral aqui em Yucatán, e minha parceira do Mundo Subterrâneo. E meu
parceiro de DNA, o Milton Figueiredo, meu filho, e os vários momentos que a gente teve nas cavernas, aí teve. Agradecer eles, né? Agradecer vocês pela paciência e pela oportunidade. E eu acho que eu passei bastante do tempo, então eu queria imediatamente passar a palavra para vocês. Peço desculpa pelo avançado da hora. E tantas coisas que queria poder conversar, mas não dá. Então, o que nos resta nesse momento inicial é um agradecimento, né, imenso pela possibilidade de conhecer, né, de, como se diz, viajar na história e viajar também nessas páginas do conhecimento que o senhor nos traz aqui. E o professor Magela está ao lado nosso aqui, né, no outro laboratório, e então gostaria de saber se de lá traz algumas novidades, né? Ver se alguém quer. Não sei se mais alguém fez a pergunta. Eu só queria deixar uma mensagem, né? Vocês trabalham com gestão, planejamento e gestão ambiental. Eu espero que essa provocação que tenha feito a partir desse estudo mostre para vocês a importância do diálogo, de ouvir, né? De fazer junto com a comunidade local as ações para que a gente consiga ser eficiente, né, na ação de proteção do meio ambiente e, ao mesmo tempo, proteção da cultura das comunidades locais. Porque os oportunistas se aproveitam do conflito entre a gente para dar bala, destruir tudo. Eu sei que a gente já está adiantado na hora, mas eu estou impressionado com um monte de coisas, e uma especial para caramba, porque o Araqueçaba, que eu vou completar 25 anos estudando esse ano, é um pouco abaixo. E me parece que Guaraqueçaba tem histórias um pouco recentes, porque lá o turismo não floresceu até hoje e tal. Mas é muito impressionante a similaridade das histórias contadas, assim, em todos os aspectos. Até achei engraçado quando você falou a coisa das faixas. Guaraqueçaba só muda o adesivo, porque tinha lá os prós e contras também. Não sei se você conhece o Miguel Vomber, né? Conheço, está na minha pesquisa, eu falo do trabalho dele, ele começou fazendo o trabalho de graduação dele sobre... Né? E eu conheço Guaraqueçaba, discuto, né, a questão... Nem pouco, né? Eu não conheço efetivamente Guaraqueçaba, conheço a região, né? E sei então, aí eu queria te fazer uma pergunta bem rápida, você tentasse responder para mim o seguinte, porque sempre me perguntam, né? Enfim, eu tive a sorte de reencontrar os guarás depois de 40 anos extintos na região, enfim, e tenho estudado, além de estudar todos os conflitos que você relatou, estudar a ecologia de populações de guarás, então eu acabo tendo mais esse viés biológico também. E sempre me perguntam, por que você nunca escreveu nada sobre Guaraqueçaba? Eu sempre respondo o seguinte, porque se o dia que eu escrever tudo que eu sei, eu acho que eu nunca mais vou poder voltar lá. Porque nessa história de conflito socioambiental e conservação não tem santo. Quer dizer, se você realmente pegar, você vai encontrar problemas desde da polícia, dos órgãos fiscalizadores, das ONGs, das populações tradicionais. E aí eu queria te fazer uma pergunta muito rápida. Como é que foi seu reencontro com esses atores depois da publicação do seu livro? A gente fez um vídeo sobre o lançamento do livro e uma amiga que produziu, a Fabiana Ferreira, e ela fez essa pergunta, eu conto um pouquinho. Mas foi muito legal, né? Foi porque muitos anos depois, já fazia algum tempo, fazia uns 5 anos que eu não ia lá. Eu estava indo com frequência na época pelo menos no aniversário do Petar, em alguns momentos que a gente tinha alguma excursão, porque a gente foi se afastando da região e indo para outras, para a questão da espeleologia, né? Mas voltar lá e ver, levar o livro, mostrar, falar, conversar com as pessoas, foi muito bacana, porque eles falaram, às vezes, que importante
que eu tenha registrado essas reivindicações, vamos dizer assim, deles, né? Das questões, dos questionamentos deles. E que, às vezes, eles veem, em alguns momentos, as coisas se repetindo, a história se repetindo. Então, como é importante voltar. Então, de um lado, me senti muito bem de estar com eles, às vezes um pouco triste de saber disso, das repetições da história, mas, essencialmente, pela energia que aquele lugar tem, né? É uma energia fantástica, mesmo não estando lá, toda vez que eu vejo coisa do Alto Ribeira, de Poranga, né? Eu termino o meu livro assim, xé é bobo, que é uma expressão deles, né? Xé é bobo, que saudade de falar com aqueles batutas daqueles porangueiros, né? Como eles mesmo se denominam. Então, é muito legal ver isso, né? E, ao mesmo tempo, preocupante, né? De ver essa rotatividade, essa voltar a estaca zero. Então, publicar é fundamental para a gente não repetir os erros, é para a gente poder ver determinados momentos, é aprender com esses erros do passado, inclusive erros nossos mesmos, né? Às vezes cometidos. Né? A gente fala, os outros fizeram isso, o homem prejudicou. Nós somos o quê? Estamos vendo de fora, né? Nós também estamos envolvidos com isso e muitas vezes fomos culpados também de determinados processos, determinados conflitos e coisas do tipo. Então, a gente também tem que aprender o tempo todo com o processo. Né? Por isso que eu acho que educação ambiental no sentido mais amplo da palavra, é fundamental. Oi? Acho que tem... Deixa eu fechar aqui meu microfone. Bacana, então. Zé Emílio, por aqui tudo certo. Obrigado, pessoal. Agradecendo aqui. Obrigado, Afonso, mais uma vez. Certamente vamos ter chance de conversar muito daqui para frente, ter outros momentos de troca de experiências aí, né? Zé. Parece que tinha alguém perguntando aí, Magela. Bom, Zé, fica à vontade aí, não sei. Sim, basicamente, as perguntas estão aqui no chat, né? São perguntas bem específicas, né? Vamos pensar assim, né? As questões também de pensamentos, né? Será que as respostas a essas perguntas são possíveis de serem chegadas ao ler o livro? O microfone. Algumas dessas perguntas, sim, mas eu parei num determinado momento, né, da pesquisa, da discussão. Nas conclusões, eu faço um balanço disso e vou discutir essa questão do turismo virar uma indústria. Por isso que eu acho que tem que ser junto com a comunidade, não pode ser uma coisa que vem de fora para dentro, tem que ser uma coisa participativa. Não a participativa que você fala assim, traz meia dúzia de pessoas e diz que participou, gente da comunidade. Participativa no sentido de construção, de uma construção coletiva, né? Você diminui muito essa ideia de uma coisa da indústria turística, de transformação. Tem que ser uma coisa de acordo com a realidade local, de acordo com... Né? Não adianta você pensar uma coisa que vai... Né? Não é quantidade, né? É qualidade e entendendo que tem coisas para todo mundo, né? Seja na agricultura alternativa, seja na produção culinária, seja na hospedagem, seja na monitoria ambiental. O importante é gerar essas várias possibilidades e trocar figurinhas o tempo todo, o gestor do parque com as comunidades, tentar encontrar momentos, né, de ação coletiva, né, manter a história, guardar essa história, repassar ela, né, o mínimo impacto, trabalhar com mínimo impacto, com sustentabilidade, conceitos caros para a gente hoje, né? Sempre trabalhar com essa perspectiva, né? Se você me perguntar, está acontecendo desse jeito? Não. Mas há tentativas, né? Então é importante que continuem tentando. Quem sabe uma hora acontece.
Então, professor, realmente ficamos maravilhados, né, pelo tamanho envolvimento, conhecimento e proatividade, fazendo movimentos desde o início, chegando aos movimentos finais, que é até mesmo a publicação desses relatos de vida, né, das pessoas e dos momentos históricos. Então, eu gostaria que o senhor pudesse, né, fazer as considerações finais, né, e já sabendo que estamos imensamente gratos. Bom, primeiro, eu me sinto honrado de estar participando de uma aula inaugural aí do curso, de estar contribuindo com vocês. Estarei sempre à disposição de vocês no que precisarem, quiserem trocar ideias, né? Agradecer ao Magela, agradecer ao Zé Emílio pelo convite. Bacana ver outras regiões da região aí sul, sudeste de Minas, com projetos legais, interessantes, o Instituto Federal. Então, fico feliz de ver, né? Espero que vocês deem atenção no curso e nos projetos de vocês para as questões do trabalho com as comunidades, com a questão da educação ambiental, com a questão, porque não dá para falar de biodiversidade e conservação ambiental sem falar de sociodiversidade, sem falar de trabalhar com a história do lugar, com a relação com as pessoas, de aprender a ouvir, né, antes de falar, né, ouvir muito, entender os pontos de vista, não significa concordar, mas significa entender para poder encontrar algum caminho de consenso, né? Então, eu espero que essa provocação que eu tenha feito para vocês estimule vocês a estarem pensando nos seus projetos, seus lugares, né? Estarem pensando sobre essas possibilidades. E a beleza que é disso, né? Quanto a gente aprende, mais do que um trabalho acadêmico, mais do que um livro publicado, a minha vida está lá. Parte da minha vida está nesse lugar. Eu aprendi muito com as comunidades. Às vezes, acabei aprendendo muito mais do que no banco da universidade, né? Porque a sabedoria deles é fantástica, né? Tem os problemas, sem dúvida, mas muitas aprendizagens. Então, agradeço a oportunidade de poder estar compartilhando essa viagem, né? E essa trajetória com vocês. Mando um abraço desde La Blanca Mérida, Yucatán. Obrigado. Gostaria que o professor Magela fizesse as considerações finais e a gente, assim, encerra a gravação. Gente, certo. Boa noite, obrigado.